Com algumas pessoas entrando ainda. Legal, bom que vocês puderam participar. Vamos lá? Vamos deixar assim mesmo. O pessoal está comentando que está com certo delay, realmente está. Pessoal, eu peço desculpas a vocês, a gente está com um certo delay em relação à imagem e o som que está chegando aí para vocês. Se piorar ou se de alguma maneira o som for interrompido, dá um alô aqui no chat que a gente vai vendo. E vamos lá, vamos iniciar aqui então o nosso bate-papo. Para quem não nos conhece, eu sou, acho que está na tela aí, né? Eu sou o Marcos Alfa, sou um dos sócios da Dr. IT. O Cristiano Nunes é um outro sócio da Dr. IT. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre a questão que foi o mote dessa nossa conversa, que era o financeiro do TI, e contar um pouquinho para vocês como a gente chegou nesse momento e o que são esses números que a gente vai começar a discutir e essas relações que nós vamos começar a passar para vocês daquilo que é a experiência que nós tivemos aí nos últimos 24 meses, mais especificamente, em relação a um trabalho muito árduo que a gente vem fazendo. E basicamente contar um pouquinho aqui da nossa história para vocês que estão chegando aí agora. Eu sei que contar a história de empresa é sempre complicado, é sempre demorado, mas eu vou tentar encurtar ao máximo, tá? Eu vou dar um passo lá para trás no início da nossa história e vou trazer aqui para o presente nos últimos 24 meses. A nossa história começa lá na década de 90, né? A gente trabalhava numa empresas irmãs que eram do Grupo Santista. A empresa que eu trabalhava era da área de cartões de crédito, administradora de cartão de crédito. O Cristiano trabalhava numa empresa que era uma empresa que processava os dados destas empresas do grupo. E depois, num outro momento, essa empresa veio a fazer trabalhos externos para outras empresas que não mais faziam parte do grupo. Essa empresa chamava-se Proceda, depois passou por várias fusões e aquisições, e hoje, para quem conhece aí o mercado, ela fez uma fusão no final com a OptiGlobe e virou Activity, né, que é a empresa que todo mundo conhece de outsourcing de TI. Lá no passado, rapidamente, a nossa intenção, como toda empresa prestadora de serviços de TI, era começar fazendo um trabalho, trazer, na verdade, naquele momento, e isso a gente já faz um pulo da década de 90 para o início de 2003, quando a gente começou a empresa, prestar os serviços de gestão de TI e serviços de TI especializado para empresas de médio porte e pequeno porte, trazendo naquele momento os serviços que as empresas de grande porte podiam ter e as empresas de pequeno porte não era acessível para elas, tá? Hoje o mundo mudou bastante, obviamente, vocês estão aí no mercado junto com a gente, estão acompanhando. Tecnologias que não eram possíveis de serem absorvidas naquele momento hoje são de larga absorção pelas pequenas empresas, né, principalmente provido pelas startups. E a gente, basicamente, nos últimos anos, vem trabalhando muito com a possibilidade de entrar junto com o level C das empresas, trabalhando na parte financeira, principalmente, do TI das empresas, tá? O que a gente fez, agora dando um salto para a nossa conversa específica, o que a gente está fazendo nos últimos 24 meses, tá? Em 2007, basicamente no final de 2007, fazendo uma retrospectiva aqui do mercado, como o mercado estava, a gente estava num momento em que o Brasil estava vindo num momento muito ruim econômico, estava vindo num processo de degradação política. Não quero entrar em política aqui, mas só para a gente fazer uma retrospectiva do momento em que a gente começou a trabalhar com esse processo e começou a viabilizar esse trabalho que a gente vem fazendo. E a gente estava imaginando o seguinte: bom, o Brasil está num momento ruim politicamente, está num momento econômico de certa forma ruim também, com tudo que vem acontecendo por essas questões políticas. E a gente começou a ver o seguinte: poxa, se eu for para o mercado trabalhar da mesma maneira que o mercado vem trabalhando nos últimos anos, ofertando serviços de TI igualzinho ao que se ofertava, a gente vai estar fazendo mais do mesmo, tá? Esse é um bate-papo, pessoal. Delay, mic, áudio, deixa eu ver aqui só, Advanced Settings. Dá uma olhada nisso, Cris? Estou vendo já. Tá.
Obrigado pela dica, a gente vai dar uma olhada aqui sim. E o que aconteceu? A gente começou a dar uma olhada e falou, olha, se a gente for para o mercado, vender exatamente do jeito que a gente está vendendo, a gente vai fazer mais do mesmo. E o mercado já não, na nossa visão, já não estava mais aceitando o modelo de comercialização que estava se propondo, tá? Esse modelo, bom, até hoje é utilizado, basicamente, a grosso modo, era ir nas empresas, tentar identificar dentro das empresas quais eram as suas necessidades, mapear isso, ofertar soluções para aquelas necessidades que estavam sendo mapeadas e, num segundo momento, aprovar essas propostas, começar a trabalhar dentro de um processo que normalmente era um processo extremamente demorado, para o nosso ponto de vista, tá? A gente acredita que entrar numa empresa e começar a dar algum tipo de resultado dentro de um planejamento entre 2 e 3 meses, que é o que normalmente consultorias na área de tecnologia começam a conseguir entregar esses resultados, para a gente era uma coisa que não era muito aceitável. A gente queria encurtar um pouco esse processo. Então a gente começou a fazer um trabalho que era primeiro começar a visualizar como que a gente conseguiria alterar isso e como que a gente conseguiria reduzir esse tempo de trabalho dentro das empresas e ao mesmo tempo entregar o máximo de benefício para elas e para a gente, tá? E aí que a gente cai no processo que a gente está hoje, que é o que a gente está discutindo aqui. Só passar a bola para o Cristiano, que o Cristiano tem boa parte da culpa disso, né, que a gente vai falar desses resultados. Muito saiu da cabeça dele em relação a como é que a gente estava tratando isso. E hoje o que a gente está fazendo, pessoal? A gente separou aqui alguns itens que a gente gostaria de falar para vocês. Esses itens são itens que trazem um pouco daquilo que foi o nosso mote, né, o nosso início de trabalho para chegar nesse momento de entregar para o mercado algo que o mercado ainda não conseguia vislumbrar. Até hoje a gente tem sido inclusive procurado por empresas muito maiores de mercado, tentando entender como que a gente tem conseguido entregar esses resultados. E que a gente acredita que sem esse bate-papo inicial, para entrar direto nos cases, por exemplo, ou nos resultados, ou na forma que a gente conseguiu imaginar isso, a gente vai acabar não conseguindo dar a visão geral para vocês, tá? Então, o que é a nossa intenção agora? A gente dividir esse webinar em 2 etapas, falar um pouquinho desses primeiros passos que a gente deu e como que a gente está trabalhando, e aí sim a gente entrar nos resultados que isso trouxeram, tá? Então, eu vou passar um pouco a bola para o Cristiano, para que ele possa falar um pouquinho também dessas etapas que a gente passou, e aí a gente volta a conversar de novo, tá? Até aqui ok, áudio chegando bem, tudo tranquilo. Do delay, né? Tá com delay ainda, acho que a gente não conseguiu resolver isso. Ainda não. Mas vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Como o Marcos pontuou, 2 anos atrás a coisa no Brasil estava num cenário bem diferente do que ela está hoje. E o que a gente se perguntou naquela época foi o quê? Imaginando que com todo aquele cenário, muito do que poderia ser possível de se absorver mercado ia basicamente estancar, e basicamente foi o que a gente viu nos 2 anos, o mercado de TI basicamente estancado, onde as soluções que existiam continuaram existindo, quem estava com seus fornecedores e parceiros tendeu a não alterar essa situação, e a gente meio que, vamos dizer assim, imaginando esse cenário todo, o que a gente conseguiu enxergar? Olha, o mercado vai parar, pelo menos durante 1 ano e meio, até que um novo presidente fosse definido. Uma vez definido, ainda teria, vamos dizer assim, um tempo que a gente pode dizer de gestação desse novo governo, que foi o que a gente basicamente acompanhou nos últimos 10 meses. E noves fora, não querendo entrar no porquê da politicagem e essa coisa toda, o que a gente imaginou? Bom, a gente pode ficar próximo 1 ano e meio, 2 anos parado, meio que remando contra a maré e agindo nesse mercado que já é difícil de você conquistar espaço num momento em que você tem uma política e uma economia ajudando. Imaginando que as coisas fossem ficar bem piores do que estava naquela época, a gente se fez uma pergunta: bom, a gente vai ficar parado ou a gente vai tentar entender
uma forma de chegar dali a 2 anos com algo diferente, levando em consideração o nosso histórico de 16 anos de Dr. IT e o que a gente tem conhecimento técnico da equipe, tentando entender um pouco do porquê que as coisas dentro do TI acontecem da forma que acontecem. Dentro do nosso entendimento, muito do que é o resultado da aplicação do TI dentro das empresas não é o resultado que todo mundo espera, independente dos clientes que a gente tenha tido ou dos clientes que a gente tenha passado. O que a gente viu foi sempre insatisfação, desmotivação no que diz respeito, no que se diz respeito a trazer novas soluções, novas tecnologias, essa coisa toda. E mesmo nas empresas que estavam inclinadas a trazer uma nova solução, a implementar um novo processo, alguma coisa, essas coisas eram sempre muito difíceis. Então o que a gente definiu naquela época foi: não, a gente não vai ficar parado, a gente não vai esperar o mercado daqui a 2 anos voltar e ficar 2 anos de braços cruzados sem fazer nada de diferente. Então a gente meio que se colocou um grande desafio, que foi: como que a gente pode daqui a 2 anos, quando o mercado engatilhar de novo, quando tiver um novo cenário econômico, quando tiver um novo cenário político, quando um novo presidente estiver definido, como que a gente vai chegar nesse mercado para levar alguma coisa de diferente? E a gente viu que se a gente não fizesse, não iniciasse naquele momento de 2 anos atrás um estudo muito profundo do mercado, do cenário do TI no Brasil e do porquê que as coisas acontecem da forma que elas acontecem, a gente não chegaria em resposta nenhuma. Tá? Então, vamos dizer assim, o que a gente fez nesses 2 anos? A gente buscou entender as razões que levam os resultados da tecnologia aplicado dentro das empresas a ser o que ele é. E a gente foi fazer estudos dentro das empresas, tentando entender o que tinha de particular dentro de cada uma delas, para atingir os resultados que elas eventualmente estão atingindo. E o que a gente viu foi que basicamente é tudo igual de todo lado que a gente vai, salvo pequenas exceções. Tá? Para que a gente entendesse um pouco melhor desses clientes, o que a gente fez? A gente desenvolveu um estudo que buscava, num primeiro momento, levantar todos os números de uma forma rápida e ágil dentro dos clientes e trazer isso para dentro da nossa realidade em termos de a gente mudar esse TI. E o que a gente viu como resultado desses estudos nesses 2 anos? Que basicamente todos os clientes, independente do mercado que eles trabalham, eles estão encontrando sempre os mesmos desafios e tendo que lutar contra os mesmos monstros e chegando eventualmente nos mesmos resultados, que é ambientes degradados, ferramentas inutilizadas ou subutilizadas, soluções nem sempre muito sólidas, mas aquele negócio do tá atendendo a gente, então continua nessa pegada, não interessa quanto a gente está perdendo. E dentro desses estudos, o que a gente tentou focar? Tentou focar efetivamente no porquê que os resultados da tecnologia geram as perdas que os clientes encontram. E o que a gente foi ver foi que as empresas estão jogando dinheiro fora na busca de soluções e respostas para os problemas que elas têm e não estão conseguindo chegar a lugar nenhum. É uma questão de a cada 4, 5, 6, 7 anos a empresa está começando um novo projeto, a cada 2, 3 anos a empresa está trazendo uma nova ferramenta, ou em alguns casos a cada 6 meses, 1 ano elas estão trocando de fornecedor porque o novo fornecedor não conseguiu chegar num resultado que ele entendia como aceitável. Então, até esclarecendo um pouquinho por que a gente chamou esse webinário de O Financeiro do TI e não o financeiro da TI, porque nesse caso o que a gente está buscando? A gente está buscando analisar o financeiro do ambiente de TI da empresa e não o financeiro da tecnologia da informação única e exclusivamente. A ideia não é entender o quanto custa um software, um sistema operacional ou um hardware.
O nosso desafio foi entender o quanto custa se ter um ambiente de TI quando você tira a cara de dentro da panela e começa a entender que o seu ambiente de TI ele é muito mais do que as máquinas, os sistemas operacionais e os softwares que você utiliza. Dentro do nosso entendimento, máquina, software, sistema operacional, isso é infraestrutura do seu TI. O seu ambiente de TI, especificamente falando, ele é os processos, as regras, as normas, os resultados que você consegue alcançar, criando em cima dessa infraestrutura de tecnologia da informação, o que é efetivamente o ambiente da sua tecnologia da informação. Por isso que a gente fala o financeiro do TI e não o financeiro da TI. E para começar a desenvolver um pouquinho esse raciocínio, sim, pode ir, vai lá. A gente tem aí 15 pontos que a gente enumerou para tentar passar para vocês um pouco do que a gente encontrou nessas empresas nesses 2 anos, para que vocês possam efetivamente ter a mesma visão que a gente está querendo mesmo equalizar a informação entre a gente e vocês, levando em consideração que, vamos dizer assim, dentro do nosso entendimento e de acordo com o que a gente tem visto aí no mercado, nenhuma empresa se dedicou durante tanto tempo a ir para dentro de outras empresas, entender as razões pelas quais eles têm os resultados que eles têm e trazer para dentro da nossa casa esse desafio de chegar num desenho de ambiente de TI, onde você vai ter algo mais escalável, algo mais seguro, algo mais atualizado, algo sem aquela dor de cabeça toda que é fazer a gestão de TI, principalmente em empresas que não são de TI, e chegar numa solução que a gente pudesse, de uma certa forma, 2 anos depois, ter um resultado diferente de todas as outras empresas. E graças a Deus a gente, com muito afinco e muito empenho, a gente conseguiu chegar nesse resultado que a gente quer apresentar para vocês. A ideia, como tem bastante coisa para ser dita, eu acho que se a gente vai direto para os finalmente agora e dizer o que é essa solução, o que ela tende a trazer e como ela vai resolver o problema da sua empresa, a gente acha que é muito mais importante que vocês entendam primeiro os resultados que a gente encontrou dentro das empresas, o que esses resultados estão trazendo de prejuízo para essas empresas e como a gente conseguiu, dentro desse cenário que a gente criou, desse estudo, desse raciocínio e dessa metodologia, como que a gente conseguiu atingir os resultados que a gente vem atingindo aí desde que a gente encarou esse desafio, né? Está transmitindo por aí, né? Não por... Tá. Então, dando início, quer comer você? Não, pode ir. Tá. Você queria... Dando início, o primeiro item era justamente esse que eu acabei de comentar. O que é o ambiente de TI, né? O ambiente de TI, ele é, como eu acabei de dizer, ele é muito mais do que o hardware, o software e o sistema operacional. Ele é todas aquelas regras e normas e automações e processos que você efetivamente vai criar em cima da sua infraestrutura de TI propriamente dita. Eu queria só fazer, eu também até antecipar, eu estou vendo os temas aqui, mas talvez vou subir um pouquinho deles. À vontade. Uma das coisas que a gente conseguiu claramente identificar, e vocês com certeza devem ter esse tipo de problema, mas foi um dos pontos que levaram a gente a entender efetivamente o que acontecia no processo e no relacionamento entre ou os clientes internos, né, seja ele o seu usuário, seja o gestor da área que vai aprovar a compra dessas soluções que vão ser implementadas dentro da empresa, e seja ela a equipe, né, de suporte, de operação desse ambiente. E aí, para dar um molho mais nisso, obviamente, toda a parte de fornecimento de soluções que tem no mercado pelas empresas prestadoras de serviço ou fornecedoras de produtos, tá? Que a gente começou a entender, que a gente chama de abismo, né, entre o financeiro e o técnico do TI, dentro de uma empresa, né, de tecnologia, seja ela pequena, média ou grande, tá? E aí a gente passou esses estudos que a gente fez, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eles são estudos que são empresas que a gente vem atendendo, que são empresas que têm desde 100, 150 usuários, tá? Não funcionários ou colaboradores, mas usuários da tecnologia, até 15 mil usuários, mais ou menos, que foi um dos maiores casos que a gente trabalhou nesses últimos 24 meses. Independente dos 100 usuários ou 15 mil usuários,
todos eles tiveram problemas muito parecidos, que era, no nosso ponto de vista, estava um pouco acima, né, como se diz, o buraco um pouco mais embaixo, então, do que é a questão técnica da coisa. A questão técnica ela é resolvida internamente, ela é resolvida entre os parceiros e a equipe do cliente, né, ali na mesa, avaliada de forma quantitativa e qualitativa, isso é fácil de mensurar, mas a questão intangível que era a relação que existia entre essas duas figuras dentro da empresa, que era a equipe técnica que tem por obrigação manter aquele ambiente e tocar a infraestrutura, né, e a operação do dia a dia da empresa, e normalmente a parte financeira da empresa, que em dois casos ou ela está acima, né, da área técnica na aprovação final das compras. A área técnica faz toda a avaliação, vai para o financeiro e o financeiro no final dá a última palavra. E normalmente a última palavra ela é baseada numa temperatura muito que não é possível de se mensurar, né? O financeiro não tem conhecimento técnico para avaliar como que essas soluções que estão sendo propostas vão trazer de benefício para dentro da empresa. E a gente costuma dizer que existe um abismo entre esses dois mundos, né? O técnico tentando justificar as soluções para a empresa, entendendo as necessidades técnicas da empresa, e o financeiro enxergando um número. Infelizmente, o financeiro enxergando um número. E a única maneira que a gente conseguiu enxergar, e daí a forma que a gente conseguiu abordar o lado financeiro dentro da empresa, seja ela pelo gestor financeiro, seja ela pelo dono da empresa, foi justamente falar a mesma língua que eles. Então, a gente chegava nas empresas e tentava justificar pela área técnica a necessidade da contratação daquela solução que a gente entendia como uma solução ideal para a necessidade do cliente. E a gente começou a enxergar o seguinte: isso não adianta. O pessoal da área técnica entende, avalia isso de uma maneira crítica e tecnicamente falando, leva isso para uma discussão interna, né, com seus pares para poder avaliar. E quando subíamos junto com eles para a área financeira para justificar os investimentos ou as necessidades, a maioria das vezes era uma negativa, né? Não tem dinheiro, não tem tempo, não é o momento, não está na prioridade, não entendo. Basicamente era essa a resposta, né? Não entendo a necessidade de fazer essa mudança nesse momento. E o que a gente começou a ver foi o seguinte: falou, olha, vamos mudar um pouco, vamos ir para dentro das empresas, levar a discussão no nível financeiro para que o próprio financeiro consiga enxergar o que a gente está mostrando. E o que a gente fez foram dois caminhos, né? Um primeiro caminho que a gente divide esse processo em dois, já para a gente já começar a entrar um pouquinho aqui no momento em como que a gente consegue viabilizar os números que a gente vai começar a falar. O primeiro momento é a gente conseguir, obviamente, fazer uma avaliação dessa necessidade que a gente está trabalhando. Só que fazer uma avaliação que o momento tradicional, né, o momento tradicional seria o quê? Eu vou dentro da empresa, faço uma avaliação prévia junto com a equipe técnica das necessidades, faço uma proposta de trabalho e espero que essa proposta seja aprovada para que eu comece a trazer algum tipo de informação. Isso não funciona, tá? Talvez funcione em uma determinada camada, mas quando a gente está falando num nível de alteração e mudanças que a gente vem propondo, isso não funciona. Como que a gente entendeu que era a coisa mais interessante para se fazer? Era entregar o doce para a criança, era chegar no cliente e falar, olha, eu vou fazer uma avaliação do seu ambiente, vou fazer uma avaliação das necessidades da empresa, mais do que das necessidades, eu vou redesenhar aquilo que hoje está fora de padrão, fora dos processos, vou criar processos dentro daquilo que a gente entende como aplicável, tá? Tudo aquilo que a gente vai falar aqui é totalmente aplicável, nada teórico, pelo contrário, é tudo que foi feito já. Com uma vantagem, a gente falava para o cliente o seguinte: eu vou fazer isso sem custo para você. Isso, no primeiro momento, algumas empresas podem pensar, poxa, mas isso é extremamente difícil, como que eu vou ocupar o tempo de uma equipe, trazer o conhecimento da equipe para dentro de um planejamento, para entregar para o cliente algo que ele não pagou? E a gente entendia ao contrário, a gente entendia, olha, a gente vai para dentro do cliente, a gente vai entregar para o cliente informações que ele hoje não tem, justamente para que a gente possa mostrar a ele o que ele está perdendo. E aí, ao mostrar a ele o que ele está perdendo, ele conseguir enxergar que era uma coisa interessante avançar. Mais do que isso, e nesse processo de 2 etapas que a gente faz, a gente entende que tem que ser rápido. Então, o que a gente fez? A gente criou um processo de 7 dias.
Então, em 7 dias, literalmente, a gente consegue ir para o cliente, fazer uma reunião com o cliente, entender o que ele, no primeiro momento, as necessidades que ele tem como o calo, né? O que ele enxerga como problema e como necessidade para trabalhar. Levanta algumas informações, pede para ele preencher uma documentação que a gente tem, isso a gente pode e vai entrar no assunto aqui também com vocês. E depois dessa documentação a gente vai para casa fazer o nosso dever de casa. O que é o nosso dever de casa? Basicamente a gente desenha um ambiente de tecnologia para esse cliente, entendendo todos os gargalos que ele tem, né, e começando a identificar as perdas. O Cristiano pode falar um pouquinho daqui a pouco sobre que itens ou que características a gente procura nesse primeiro momento para avaliar isso, mas só para dar o segundo passo, o que acontece na sequência disso? 7 dias depois a gente consegue voltar ao cliente. Então, imaginando aqui que a gente faça uma reunião uma segunda-feira com o cliente, eu já consigo marcar para segunda-feira da semana seguinte uma nova reunião para já apresentar um estudo de viabilidade financeira com os dados do cliente. Tá? Qual que é a vantagem disso para a gente e para o cliente? Para a gente que a gente consegue ter informações que se a gente tivesse se o cliente tivesse que pagar para a gente levantar, ele não pagaria. Se a gente tivesse que receber isso do cliente a bom grado, ele não passaria, né? Porque ele não vai parar o dia dele para poder te dar informação sobre o ambiente dele, uma vez que você não é o fornecedor dele. Então, quando a gente se propunha a fazer, olha, eu vou fazer para você de graça, e os resultados que eu consigo te entregar, como eu entreguei para esses clientes e mostrava para eles, eles falam, poxa, eu quero esses dados também para mim. Então, a gente volta para casa, faz essa avaliação e entrega para ele, e esse processo todo a gente vai passar, tá? O que acontecia no segundo momento? A gente ia para a reunião com esse cliente, nessa segunda reunião, e mostrava para o cliente aonde estavam as perdas dele, como a gente conseguiria ajudá-lo a resolver essas questões das perdas dele e quais eram os ganhos financeiros e técnicos que ele ia ter ao mudar o modelo, principalmente de contratação que ele tinha, né, e a visão que ele tinha de ambiente, como o Cristiano comentou agora há pouco. Né? O cliente não tem uma visão completa do que é um ambiente e o que ele precisa tocar. Quando eu falo cliente... Até tem. Quando eu falo cliente, não é o cliente técnico. Não, o cliente financeiro mesmo. Financeiro, exato. O que a gente vê é que, vamos dizer assim, em termos gerais, que é uma coisa que, vamos dizer assim, a gente conseguiu identificar dentro desse estudo, não querendo te cortar. Mas é que assim, o mercado está poluído em cima de um monte de ideias preconcebidas que invariavelmente acabam levando todo mundo para o mesmo ponto. Tá? Independente, como o Marcos falou, desde empresas de 50, 100, 150 usuários até 15 mil usuários, a gente passou pelos mais diversos mercados também. Então, passamos por advocacia, arquitetura, engenharia, área de medicina, agrobusiness, e a gente viu que, vamos dizer assim, basicamente, independente de onde que o cliente está aplicando a tecnologia é aplicada da mesma forma, com os mesmos conceitos e atingindo eventualmente os mesmos resultados ruins, tá? E difíceis apesar de ruins, resultados que são extremamente difíceis de alcançar. E a gente começou a ver que, olha, independente do quanto um cliente gasta em dinheiro, o resultado dele é sempre o mesmo. É dinheiro jogado fora, é projeto sendo reexecutado, é dinheiro aplicado em soluções que não são escaláveis ou se perpetuam dentro da empresa, é sempre uma coisa substituindo a outra num ciclo de gestão do caos. Então, olha, a gente traz essa ferramenta, a gente implementa uma parte dela, porque eventualmente dificilmente vai se implementar as soluções por completo, a gente vai alicerçando alguns processos, e aí quando o cliente acha que aquilo está atendendo ele simplesmente deixa essa solução para trás e aquele investimento começa a se degradar e depreciar com o passar do tempo, a ponto de dali X tempo, X anos, essa solução vir ser substituída por uma nova solução, ou esse fornecedor por um novo fornecedor. Então, tipo assim, em termos gerais, o que a gente viu? Muito em virtude de players específicos do mercado terem uma penetração maior dentro das empresas, a coisa, basicamente, não interessa onde a gente foi, a gente acabou encontrando a mesma coisa. Máquina velha,
coisa mal instalada, solução que não atende, e como eu falei, essa gestão do caos. Então eu queria, se você conseguir, abre essa apresentação do que a gente fez para o Carlos. Tem uns resultados lá que são interessantes a gente mostrar. Pessoal, o que a gente vai... Eu vou tentar pedir para o Cristiano abrindo aqui uma apresentação. Acho que fica mais fácil a gente mostrar algumas informações para vocês, para ficar mais... tangibilizar isso, tá? Mas, bom, por fim, o que a gente tem visto? A gente tem visto esse modelo, um modelo em que a gente tem, dentro das empresas, áreas que não se comunicam da forma que deveriam se comunicar, né? A gente vê isso sem querer entrar no mérito e sem querer, de alguma maneira, desagradar alguém, mas a gente vê que algumas pessoas que são responsáveis por tocar a tecnologia têm uma dificuldade imensa de justificar para quem vai pagar, tá? As necessidades do ambiente, porque normalmente é custo, né? Por que é custo? Porque eu estou trazendo uma ferramenta para dentro da empresa ou uma solução para dentro da empresa que existe a necessidade de um investimento, ela vai se degradar durante um período de tempo, eu tenho custos operacionais para manter isso durante esse período e depois eu tenho que fazer novos investimentos para poder atualizar ela ou para poder substituí-la por uma outra solução. O que a gente conseguiu nos estudos que o Cristiano está abrindo aqui para a gente dar uma olhada, nos estudos que a gente tem feito e nas empresas que a gente tem apresentado isso e trabalhado, a gente tem conseguido fazer uma coisa que na visão dos clientes talvez fosse impossível, tá? A gente tem conseguido ir para dentro dos clientes e mostrar para eles que eles podem ter, pelo que eles pagam, né, obviamente muito mais do que eles têm, porém a gente consegue dar esse muito mais para eles com um custo muito inferior do que eles têm. Tá? É uma equação meio doida, a gente consegue entregar para eles mais, a gente e você, a ideia é que a gente consiga passar isso para vocês também, e vocês consigam começar a aplicar isso. A gente consegue dar mais tecnologia para o cliente, aí a gente está falando de tecnologia mesmo, passando desde a arquitetura até as soluções que são implementadas, e a gente consegue reduzir os custos de operação e de implementação disso para o cliente em níveis que hoje giram em torno de 55,03% do TCO. Tá? Como que a gente tem feito isso? Isso é um planejamento que é entregue para o cliente. Esse planejamento é um planejamento de médio e longo prazo. Ele tem de médio e longo, não, de longo na verdade, né? O que a gente chama aí do ciclo de TI. Então a gente faz um planejamento para 7 anos. Claro que isso mês a mês, então o cliente consegue ter essa visão desse mês a mês. Lembrando, como eu falei no começo, isso tudo a gente consegue entregar em 7 dias, tá? Um processo... dias depois de muito trabalho dentro de casa. Não, claro. Depois de ter feito todo um processo de validação disso, a gente conseguiu fazer isso dentro de casa. E a gente consegue mostrar para o cliente que, olha, se você mudar o processo que você está, você vai ter um ganho técnico, então você vai ter mais performance, você vai ter mais entregas, você vai ter mais capacidade, você vai ter mais escalabilidade, independente de onde esse ambiente esteja, tá? Esse ambiente pode ser um ambiente on-premise, ele pode ser um ambiente cloud, ele pode ser um ambiente misto, tá? Independente dele. Quando a gente fala ambiente, a gente não está tratando um ou outro, a gente está falando como um todo. E quando a gente vai a entregar isso para ele, fica claro que, olha, ao mudar esse processo, ao ir para o processo que a gente está propondo para vocês, além da questão técnica que vocês vão ter ganhos financeiros. O que é a nossa ideia dentro das empresas? Mostrar onde estão essas perdas financeiras e fazer com que a área de tecnologia seja uma área que gere recursos para a empresa. Ela não vai gerar recursos no sentido de gerar faturamento, gerar mais vendas, não é a função dela. Mas que ela contribua entregando mais tecnologia para a empresa com não só menos custo, mas com um processo em que ela consiga ter principalmente um custo operacional reduzido. Tá? Muitas pessoas que a gente conversou nesse processo todo, uma das dificuldades deles, né, entenderem era dizer que, olha, não tem dinheiro para investir. E a gente mostrava para eles que, olha, o investimento que vocês precisam fazer, eventualmente precisariam fazer, né, que é um dos processos que é possível junto com esse modelo, ele representa, e a média nossa aqui era 7 a 8% do custo do TI nos próximos 7 anos. O que era caro para se manter? A operação deles, e a gente mostrava isso para eles. Olha, sua operação come
todos os custos que você tem. Mas como a operação ela era um processo que entrava e saía na empresa sem que eles precisassem fazer num primeiro, era uma coisa de fluxo de caixa, né? Eles não precisavam descapitalizar para fazer investimento, eles não conseguiam enxergar como um problema. Pelo contrário, há uma necessidade de manter isso dentro da empresa. Então, havendo a necessidade, não se discutia, né? Outras investimentos que forem aprovados ou que fossem necessários, isto o financeiro brecava. Então, acho que o Cristiano está conseguindo abrir aqui. Caso só dando uma complementação para o que o Marcos está falando, a gente, há alguns anos atrás, a gente se questionou dentro do escritório o seguinte caso. Quem trabalha aqui em São Paulo, as empresas que trabalham aqui em São Paulo, elas têm o costume de não marcar mais do que 2 reuniões por dia. Por quê? Porque é uma reunião de manhã e uma reunião à tarde. Dificilmente você consegue se deslocar pela cidade em ponto de você conseguir fazer mais do que 2 reuniões por dia. A gente especificamente fez um investimento numa ferramenta que custava para a gente em torno de $50 por mês. Tá? Essa ferramenta deu a capacidade da gente reduzir em 90% os nossos custos de atendimento comercial, de abertura de novos clientes e penetração do mercado e como é que se diz isso? A gente aumentou a velocidade de atender os clientes, né? Mas eu estou tentando buscar a palavra certa que me fugiu aqui. Prospecção de novos clientes em 5, 6 vezes por cento. Em 5, 6 vezes o que a gente tinha antes. Então a gente, com uma aplicação de uma ferramenta de $50 por mês, a gente reduziu em mais de 90% o nosso custo de prospecção de clientes. E junto com esses 90% de redução de custo, a gente ampliou a nossa capacidade de prospecção de 3 a 4, 5 vezes por cento, 5 vezes mais do que a gente tinha. Então, ao mesmo ponto em que a gente tinha essa dificuldade de só conseguir fazer no máximo 2 reuniões por dia, a gente chegou em dias onde a gente teve reuniões com 7, 8 clientes no mesmo dia para fazer essa prospecção, e com um custo 90% menor. Tá? Então, quando alguém olhava para a gente e falava, não, nossa empresa, a gente não tem dinheiro para investir no TI, a gente olhava para a pessoa e falava assim, olha, a questão não é você não ter dinheiro, a questão é onde vai o seu dinheiro. Porque enquanto o dinheiro está sendo gasto em passagem para o comercial ficar passeando de avião pelo Brasil, e vamos dizer, gastar 2, 3 dias para fazer uma reunião com um cliente, a gente de dentro do escritório fazia reunião com 5, 6 clientes. Casos aí que até alguns de vocês aí devem ter participado de alguma dessas reuniões que a gente fez. Então, vamos dizer assim, sempre foi muito difícil de se dizer para o cliente por que ele não tinha dinheiro, levando em consideração que a gente estava chegando em empresas com 200, 300, 400, 500 funcionários. Se falava em um investimento de 50 mil reais e o cara falava pra gente, não, a gente não tem dinheiro. Pô, uma empresa de 400, 500 funcionários, ela tem dinheiro, ela tem que ter dinheiro, porque senão ela não estava nem com a luz acesa. Então, uma das questões que eu sempre comentei que é difícil de se tratar no TI é o quê? É a dificuldade de se entender se o TI efetivamente ele é necessário na empresa ou ele é simplesmente um acessório. Porque vamos levar em consideração uma coisa bem simples. O aluguel do prédio da empresa, ele é uma necessidade, ele é necessário. Então, todo mês tem o dinheiro para o aluguel da empresa. Não é verdade? Agora, um acessório vai ter dinheiro caso exista budget para isso, caso tenha sido discutido isso, tenha sido dado a devida importância. Então, vamos imaginar como que uma empresa de 400, 500 funcionários não tem 50 mil reais para investir numa solução, quando muitas vezes esses 50 mil reais vão trazer um ganho muito maior para essa empresa do que propriamente os 50 mil reais. Tá? Você queria mostrar esses números aqui já? Eu queria, talvez... É que esses daqui não são tão expressivos aquele gráfico, no tamanho aquele gráfico que você tem dos 4... Dos 4 cenários. Isso. Esse daqui? Não é esse. Vamos dar seguimento ao raciocínio. Eu vou encontrar esse arquivo aqui. Abre do Emerson, por exemplo. Vou abrir. Ou do Sorocaba. Vou abrir, sim. Tá.
Pessoal, aqui o Cristiano está abrindo aqui agora, vamos entrar um pouquinho mais no assunto, né? Mas mostrar aqui esses números para vocês, tá? Isso aí, pode ser, exatamente. Deixa abrindo aí, pode falar, fica à vontade ali qual é a linha que você quer levar ali. Bom, como eu tinha comentado, a gente tinha alguns pontos aí para passar para vocês que são o raciocínio desse trabalho todo que a gente vem fazendo esses 2 anos. Um pouco do resultado desses estudos que a gente foi fazendo foi dando uma visão para a gente de onde estão os problemas, e a gente foi trazendo esses problemas para dentro de casa e tentando chegar em soluções específicas de identificar a causa efetiva desses problemas e trazer especificamente uma solução definitiva para essas coisas. E vamos dizer assim, desenvolvendo um pouquinho a ideia para vocês, uma das coisas que a gente viu muitas vezes é discussão por coisa que não vale a pena. É aquela velha história do será que o Windows é melhor que o Linux? Será que o HP é melhor que o Dell? Isso daí a gente viu que, vamos dizer assim, em qualquer lugar que a gente fosse, esse tipo de discussão aparecia. E a gente sempre imaginou assim, olha, não tem o melhor, tem o que se aplica melhor àquela situação, que é uma coisa que a gente chama de cenário ideal de aplicação. Então, vamos dizer assim, se você está falando, por exemplo, de simplesmente subir um firewall, se você está falando de simplesmente fazer um servidor de web, eu não vou discutir se isso vai ser feito em Windows, se isso vai ser feito em Linux. Eu acho que para cada situação tem um cenário ideal de se aplicar uma determinada solução ou outra. Então, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente viu que levou muitas empresas a perder dinheiro foi justamente de entrar nessas discussões e não se chegar no resultado da discussão ao fundo. Então era em empresas onde as pessoas não têm resistência à Microsoft, que isso é uma coisa que a gente tem visto em muitos lugares. As soluções da Microsoft tinham uma facilidade de entrar. Em empresas que não tinham essa visão, era mais difícil de você implementar Microsoft. E muito do que a gente viu foi que, vamos dizer assim, a primeira coisa que o primeiro cliente da Dr. IT 16 anos atrás pediu pra gente, que era: olha, eu quero ter um ambiente, eu quero ter tudo, mas eu quero pagar tudo como serviço para você. A gente viu que naquela época, 16 anos atrás, isso era meramente impossível de se entregar, porque os próprios fornecedores não davam para a gente as condições, por exemplo, de você poder fornecer para o seu cliente um sistema operacional como serviço, nem uma aplicação como serviço em muitos casos. Então, tipo assim, muito do que os clientes buscaram durante esses 16 anos todos, a gente viu que só foi se tornar efetivamente possível de se fazer depois desses 16 anos hoje, por exemplo. Então, uma das respostas que a gente chegou foi: olha, a gente tem que fornecer muito mais serviço, a gente tem que fazer com que o cliente consuma muito mais serviço do que efetivamente absorva em termos de ativos para a empresa, principalmente por causa da questão da depreciação. E do controle de tudo isso. Você trazer um novo servidor para dentro de uma empresa quer dizer que durante os próximos 6, 7, 8 anos você vai ter que se preocupar com aquele ativo. Você efetivamente trabalhando isso como serviço, a dor de cabeça fica muito, muito menor de você ter que lidar. É esse daqui, né? Monta desde aqui de cima, ele vai montar o raciocínio, então transmite para ele. Eu vou tirar um screenshot aqui e trago para dentro. Não precisa, faz um compartilhar a tela direto dali. Tem o nome do cliente, tem coisa que não tá, tudo bem. Então eu salvo esse screenshot aqui. Eu salvo esse daqui. E a gente vai poder mostrar para eles um pouquinho do resultado disso. Vamos lá então. Pessoal, a gente vai mostrar para que você possa se guiar por ali. Não, eu tô vendo. A gente vai falar um pouquinho desse raciocínio e mostrar para vocês aqui um resultado de um trabalho que a gente fez para uma empresa como referência só.
E o que eu queria combinar com vocês? A gente tinha dividido esse webinar em duas partes, tá? Uma primeira parte era a gente bater esse papo que a gente está batendo, a gente começar a entender algumas coisas. Eu vi que vocês estão colocando algumas coisas aqui no chat. A gente vai dar uma olhada no chat daqui a pouco para já vamos falar sobre isso para vocês. E o que a gente se planejou? A gente se planejou o seguinte: a gente fazer no próximo webinar, a gente vai mostrar agora para vocês já algumas coisas relacionadas aos estudos, mas a gente quer no próximo webinar a gente realmente passar para vocês passo a passo como que a gente está fazendo isso. E para que vocês possam... Não só ficar na exposição do resultado. Isso, para que vocês possam ter ferramentas para começar a aplicar isso internamente, pelo menos que vocês consigam, no início da semana, chegar no escritório com uma outra visão, de repente, de alguns itens, para que vocês possam começar a aplicar, tá? E aí explorar isso de uma maneira bem direta e bem mão na massa, né? Para que vocês possam colocar isso já no próximo webinar. O Cristiano vai compartilhar a tela dele aqui, está só abrindo e a gente já vai dar uma olhada nisso. Tem que criar aquele layerzinho, né? Lá e botar. Eu vou fazer aqui para eles. Tá. O grande lance, pessoal, é que muito do que a gente queria mostrar e do que a gente queria conversar aqui com vocês é muita informação. A real é essa. A gente imaginou que em uma hora e pouco a gente teria condição de expor todos esses assuntos que a gente gostaria, mas infelizmente o tempo urge. Então, invariavelmente a gente vai dar uma avançada aqui partindo um pouco mais para frente e vai mostrar para vocês aqui efetivamente o que é o resultado de um caso desse aplicado, tá? Para que vocês tenham condição de o pessoal tá começar a enxergar um pouquinho melhor o que a gente está falando. Enquanto o Cristiano finaliza aqui, eu estou vendo que o pessoal está colocando aqui a questão, você colocou aqui que viu no site, né, que a gente tinha economizado 48 milhões em 2018 nos nossos trabalhos, né, e por parte dessas empresas, os problemas, sim, se os problemas são os mesmos nas pequenas, médias e grandes empresas. Na verdade, os problemas não, tá? Obviamente, dependendo da empresa, e aí independe se ela é pequena, média ou grande, tá? São problemas diferentes. Mas quem cria os problemas geralmente são os mesmos. E a forma, na verdade, o que a gente vê é o seguinte: a forma de enxergar o problema é o mesmo, tá? É a mesma. As dificuldades são um pouco diferentes, mas a forma de enxergar o problema é o mesmo, né? Mas os problemas em si não. Empresas menores têm problemas menores, de certa forma mais fáceis de se resolver. Empresas maiores é uma bola de neve, é um pouco mais difícil de se resolver. A questão tem solução e tem solução por completo. O que precisa fazer é levantar, arregaçar as mangas e fazer. O que a gente vem se propondo aqui é justamente dizer, olha, dá para fazer, olha o resultado que eu consigo te entregar. E as empresas que têm enxergado isso e dado o voto de confiança têm iniciado esse processo e têm se beneficiado disso, tá? Mas precisa, mais do que qualquer coisa, qualquer ação técnica ou algo do tipo, arregaçar a manga e falar, olha, vamos sentar, vamos discutir, vamos fazer, porque já foi demonstrado aqui que tem como se implementar e tem como obter o resultado. A questão agora depende da gente sentar aqui na nossa mesa, normalmente ser um grupo de pessoas pequenas, e falar, não, vamos fazer? Vamos. Como a gente vai fazer? Assim, e quando vai fazer? E começar a fazer, tá? Então sim, dá para atender todas as empresas pequenas, médias, grandes, com esse processo, tá? Sim. Vou ver aqui outra coisa que estão colocando. Aqui acho que é mais para você, Cristiano, responder isso aqui. Sobre LGPD? Não, também. Está colocando aqui. Não, estou falando mais do LGPD em relação aos vazamentos de dados de hospitais no Brasil, sim, né, como banco de dados, segurança. E aí não só hospitais, né? Aí eu diria que vazamento de dados de todo lado, tá? Não só de hospitais, mas a gente viu que em termos gerais as empresas, como bom brasileiro, eles vão deixar para fazer a coisa na última hora. A gente até ouviu isso outro dia de uma pessoa que eu não esperava, que se dizia vice-presidente da IBM. Então, eu até me assustei quando ele falou para mim. Na verdade, isso a gente vê o ano que vem. Ex-vice-presidente da IBM. Então, vamos dizer assim, o que a gente vê é que, em termos gerais, o TI, ele, como eu falei, o TI ele ainda vem sendo tratado como acessório. Mas as exigências que as empresas fazem
não é de um acessório, é uma exigência de algo necessário especificamente. Então, tipo assim, é muito difícil você conseguir entregar performance, desempenho, segurança, escalabilidade, aonde você não tem gente disposta a discutir todas essas questões com você e tratar tudo isso de forma, como é que eu vou dizer assim, de forma adulta, vamos ser sinceros, porque simplesmente exigir é fácil. O difícil mesmo é você conseguir entregar. Só que quando você não tem o apoio interno da empresa para fazer a entrega, vai ficar mais difícil ainda. Então, tipo assim, muito do que a gente viu em termos de problema, não é só o problema do técnico que não conhece o financeiro, nem do financeiro que não conhece o técnico. É um problema, às vezes, interno de não se tratar a coisa com a devida importância. Tá? Deixa eu só comentar, você falou aqui de hospitais, por exemplo, a gente nos últimos 10 anos, talvez, desde 2009, 2008, a gente vem de alguma maneira fazendo um trabalho direto junto a essa área de saúde, essa área hospitalar, vendo o desenvolvimento deles nos últimos anos, alguns deles se prontificando a realmente ter uma infraestrutura de tecnologia que atenda ao momento atual, né, do mundo, vamos dizer assim, em termos de tecnologia para uso na saúde. Mas a maioria deles está muito atrasado realmente. A gente, muito atrasado. Basicamente, nos últimos 10 anos, a gente fez trabalhos, né, com a empresa que era a empresa responsável por implementar um dos maiores, se não o maior, né, sistema de gestão hospitalar, né, RP hospitalar. E a grande dificuldade que se tinha era... Líder de mercado, sim. Líder de mercado. A única diferença que tinha era... a empresa ia para dentro desse hospital, obviamente a solução era sensacional, era uma solução líder de mercado e ótima, mas o ambiente do hospital não estava preparado para receber, né, novas soluções, vamos dizer assim, não essa solução, mas novas soluções. Era um ambiente degradado, desatualizado, enfim, com todos aqueles problemas que a gente encontra dentro de ambientes grandes. Qual que era nosso trabalho junto a essas empresas? Era ir com esse parceiro comercial, que era a empresa que fornece essa solução, na verdade, dentro dos hospitais, junto a eles, para identificar o porquê que eles não conseguiam entregar aquilo que eles se propunham. Muito disso, obviamente, por impactos do próprio ambiente em relação à própria ferramenta, né, no dia a dia ali na utilização. E a gente fez isso durante alguns anos, né? Depois a gente acabou entendendo que, olha, eles vão continuar fazendo igual, né? Mas sim, os hospitais eles são extremamente precários e deficitários, vamos dizer assim, de tecnologia, mas não porque não tenha condições de ter essa tecnologia, é a cabeça, é a forma de enxergar como que isso vai entrar dentro do ambiente. Não, olha só para fazer um ponto, olha um dos casos de uma empresa que a gente fez o estudo, que trabalha no ramo de GED, tá? De gestão eletrônica de documentos. Na verdade, ela é a segunda maior empresa do mundo em gestão de documentos. Eu não queria ser tão direto e específico. Não, mas só para o pessoal poder entender o tamanho, não é uma empresa qualquer. A segunda maior empresa de GED no mundo. Para entender o tamanho do case, né? Eles compraram, se não me engano, nos últimos 2 anos, alguma coisa em torno de 30 empresas de GED pelo mundo inteiro. Um dos diagnósticos que a gente chegou dentro do ambiente deles é que eles tinham gasto 300% a mais em hardware de servidores e rede do que efetivamente eles precisariam ter. Tá? O investimento nesse caso foi algo na casa de 4,5 milhões de reais. E a gente, com o estudo, descobriu que com 1,5 milhão a gente conseguia entregar um ambiente melhor do que o que ele tinha. Tá? Atendendo a ele de uma forma muito mais tranquila, com um custo operacional inferior ao que ele tinha, com uma longevidade muito maior do ambiente em termos de manutenção desse ambiente. Então, o ambiente que ele tem hoje, ele precisaria fazer algo em torno de
o ano que vem ele vai ter que trocar esse ambiente inteiro. Tá? Deixa que eu coisa aqui, tá? Você quer mostrar para eles já? Não, pode terminar e então, a gente mostra. Em termos gerais, o que a gente muito fez com esse estudo foi, vamos dizer assim, eu tinha aqui 15 itens para falar para vocês a respeito das razões que levam as empresas a atingir os resultados que elas encontram. Mas, como é a primeira vez que a gente está fazendo esse webinário, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho melhor para que eu possa passar para vocês esses 15 itens de uma forma mais compreensível. A gente acabou abordando alguns deles aqui nessa conversa com vocês, mas até para que a coisa não fique muito extensa e a gente não entre muito em pormenores de por que cada bit, cada byte é do jeito que é, vamos partir um pouquinho mais para o resultado do que esse estudo gerou em termos de resultado para os clientes. Tá? Acho que mais o modelo. Mas o que esse modelo fez com que a gente chegasse nesses números? Quer que eu ponha já esse cara aqui já? Pode botar aqui uma... Não, tudo bem, pode botar, a gente vê. Tá aqui. Tá. Vê por aqui, ó. Vê sim, pode deixar. Pessoal, acho que não chegou ainda a transmissão. Já vai chegar. Já vai chegar. O delayzinho. O que a gente... O nosso delay, não é o delay. Não é deles. O que mostra esse gráfico pra gente, tá? A gente parte de um trabalho onde a gente tem, para poder conversar com o cliente, a gente tem que criar alguns cenários, tá? Esses cenários, como eu comentei, eles são sempre... Obrigado, tá aparecendo aqui também, beleza. Eles são sempre, obviamente, em cima dos dados que os clientes passam para que a gente possa gerar esses estudos, tá? Como que começa o raciocínio dessa brincadeira toda? Esse é um caso real de uma transportadora que tem em torno de 400 caminhões. 400 caminhões, mais ou menos, enfim. O que a gente levou para eles aqui? Vocês estão vendo aí em cima que a gente tem aí 5 linhas, né? A primeira linha de cima, a linha vermelha, ela é uma linha que a gente traça para o cliente para dar 2 tipos de informação. Uma primeira informação é o modelo, vamos dizer assim, aí está anual, tá? Então vocês não conseguem enxergar mês a mês e, portanto, as mudanças não são visíveis. As nuances são menores. As nuances são menores, mas então não dá para enxergar, mas o modelo que é o que interessa aqui, não os números, tá? Essa linha vermelha é uma linha que a gente considera o pior caso possível. O que é esse pior caso possível? A gente tem alguns casos desse, inclusive, então por isso que a gente considera, tá? O pior caso possível é a empresa simplesmente internalizar tudo. Então eu vou trazer para dentro de casa todas as necessidades que eu preciso implementar e vou ter que lidar com essas necessidades na operação, tá? Então eu tenho desde compra de hardware, software, licenciamento, soluções, terceirização de equipes, equipe interna, enfim, todos os processos que envolvem você ter essa infraestrutura de tecnologia sendo provida para o cliente, tudo dentro de casa. É o pior cenário. Por que a gente faz isso quando a gente mostra para o cliente? A gente quer demonstrar para o cliente alguns números, né? Algumas formas. Olha, isso aqui seria o pior. Então, no máximo, na pior hipótese, se você tivesse que trazer tudo para dentro, esses seriam os custos que você teria para ter a infraestrutura que você tem, aqui ainda no cenário do cliente, tá? Manter a infraestrutura, ter e manter a infraestrutura que você tem durante um período de 7 anos, se eu não me engano, que está no estudo. 7 anos eu estudo. Tá. Quando a gente... Não, aqui esse estudo 10 anos. Esse estudo 10 anos, foi feito para 10 anos. Tá? Hoje a gente está fazendo para 7 anos, tá? Só para vocês terem uma noção. Por que os 10 anos aqui? Porque a gente fazia a virada para o próximo ciclo de TI, tá? Então, para a gente poder ter esse reinvestimento. Então, qual que era a modelagem que é natural hoje no mercado? O cliente faz um projeto, ele tem que fazer um investimento, então está aqui representado no momento, no ano 1, tá? Onde ele tem que fazer esse investimento para poder ter as soluções que ele precisa. E depois desse momento ele começa a fazer a operação dessa estrutura e a manutenção dessa infraestrutura. Quando ele faz isso, obviamente os custos dele reduzem, porque o investimento já foi feito, mas eu tenho que manter essa operação sendo tocada. E depois de um período, 5 anos depois, eu tenho que começar a fazer um novo planejamento para fazer novas aquisições e aí o ciclo se continua, tá? Esse é o ciclo normal que uma empresa
tradicional que consome tecnologia normalmente faz. Eu invisto, mantenho, tá? E a gente mostra para o cliente esses números aqui. A segunda linha, que é essa linha amarela, abaixo da linha vermelha, ela não muda o modelo dela, mas ela muda valores. O que tem aqui? Essa segunda linha, basicamente, seria dentro desse cliente específico, desse case, tá? Os números mudam para cada cliente, obviamente. Dentro desse case, o quanto que ele consegue reduzir de custos, terceirizando o máximo possível de terceirizações dentro da empresa. E aí a gente está falando desde soluções, equipe, enfim. O que aquela empresa, naquele momento, teria capacidade de terceirizar. Sim. E o quanto ela efetivamente conseguiria economizar com essa movimentação de terceirização, que é muito comum que as empresas façam. É uma tendência, tá, do mercado se terceirizar buscando redução de custo. Tá? Então, nesse caso, terceirizando, por exemplo, pessoal, equipe, uma parte de soluções que ele tem, coisas que eventualmente hoje ele ainda esteja absorvendo isso on-premise, e que, vamos dizer assim, de maneira mais rápida consiga se fazer essa terceirização buscando uma economia. Isso. Tá? Nesse momento a gente já consegue mostrar para o cliente o seguinte: olha, se você terceirizar, que aí é um modelo que o mercado utiliza, você já consegue reduzir essa área cinza, tá, que tem aí. Então isso já é legal para o cliente. Ele fala, poxa, legal, então se eu conseguir terceirizar o máximo que eu tenho dentro da modelagem que eu tenho aqui dentro da minha empresa, eu já consigo ter algum benefício. Já é legal, tá? Isso considerando o que ele deveria ter, tá? Ele não necessariamente ele tem isso. Aí a gente faz, mas isso aí que eu deveria ter não é a minha realidade, eu não consigo ter isso, eu não consigo aprovar aqui dentro. A gente fala, não, tudo bem, não tem problema. Agora vamos para os seus números. Que a gente pega e faz um trabalho junto dos números do cliente e mostra para ele não só os números que ele tem hoje como custos internos, como é o fluxo de caixa dele, como que é o desembolso para a tecnologia que ele tem. Tá? E qual é o raciocínio que ele usa para manter essa tecnologia? Para manter essa tecnologia. Isso são dados reais, tá? Dados do cliente que foram fornecidos. E o que acontece? O cliente é essa linha azul. Tá? Essa linha azul, duas coisas acontecem aí que está claro. Uma delas, o modelo muda. Né? Tá claro que ele tem que investir, obviamente ele continua investindo. Nesse caso você vê que o investimento que ele fez para esse ambiente foi inferior ao nível inferior que ele poderia ter terceirizando tudo. Então, ou seja, ele está deficitário, ele está aquém daquilo que ele precisa para entregar para a empresa. E isso é claro e nítido, ele mesmo fala, realmente eu não tenho a tecnologia que eu preciso para entregar. Bom, está claro aqui nos investimentos, você não faz os investimentos necessários para ter. E aí ele entra num processo de desembolso que ele vem totalmente diferente do modelo que ele deveria estar mais ou menos sendo pautado, tá? Por um planejamento. Então você vê que ele tem, o nível de investimento dele cai, obviamente, porque ele já fez o investimento, mas ele começa a ter que fazer novos investimentos muito antes do que ele precisaria, justamente porque ele fez um investimento menor no início. Então, quanto menos ele investir, obviamente, antes ele vai ter que fazer novos investimentos. E isso mostra também o seguinte, como ele não consegue entregar tecnologia. Então, quando você mostra para ele poder financeiramente conversar, isso é só um resultado, tá, pessoal? Tem uma série de dados que são gerados, e números, estatísticas e gráficos para que a gente possa chegar nessa conclusão. Mas isso mostra claramente para o financeiro o seguinte, olha, eu não consigo te entregar aquilo, para o financeiro e para a empresa, eu não consigo te entregar aquilo que você me exige porque eu não consigo ter financeiramente o respaldo para poder te entregar. E ainda tem o quê? Quando a gente chega nessa linha azul, a gente começa a entender o porquê que o ambiente é aquele que a gente enxergou lá dentro. A gente começa a entender, por exemplo, por que daquelas máquinas antigas e servidores defasados, por que esse cara tem sistema operacional desatualizado, por que as máquinas dele não param em pé, por que ele reclama, por exemplo, de espaço na rede ou espaço dentro do backup, por que o banco de dados dele não para em pé. Então vamos dizer, nesse caso aqui, sendo bem claro com vocês,
Esse cara estava trabalhando com servidores Windows, pelo menos 2 a 3 versões atrás da versão atual. Esse cara estava trabalhando banco Oracle, pelo menos 2 a 3 versões atrás do atual. Esse cara tinha servidores fora de garantia, atendendo ao ambiente de produção. Ele não tinha uma ferramenta de backup para o ambiente dele consolidada como um todo que atendesse o ambiente 100%. Não se existia conversa sobre política de segurança, política de contingência, política de plano de contingência, nada disso existia lá dentro. Então, quando a gente traça essas duas primeiras linhas, que seria, olha, dentro do nosso entendimento, um cliente com esse tamanho, um cliente com esses recursos, o que ele efetivamente precisaria de recursos para ser atendido em 100% das necessidades dele. É aquela área cinza entre o vermelho e o amarelo. Por quê? Porque ali é tudo fazendo dentro de casa e tentando terceirizar o máximo que eu posso para ir para o mercado, levando em consideração as soluções que ele tem hoje disponível para consumir. Tá? E quando a gente chega na linha azul, que é os números deles aplicados a os números do cliente aplicados a essa fórmula, a gente começa a entender o porquê que agora o servidor não para em pé, agora você tem impacto toda semana, agora sua política de segurança está defasada, você não tem backup do ambiente inteiro, você sequer tem uma política de contingência para o seu ambiente. Então essa linha azul ela começa a mostrar para a gente e a ilustrar propriamente dito o porquê que esse cliente absorve os impactos que ele tem. Só que qual que é o grande problema aí? Se gastando isso você não consegue manter seus servidores em pé, você não consegue atender as necessidades dos seus usuários, os seus dados estão vulneráveis, como é que você vai chegar lá no financeiro, você que é técnico, como que você vai chegar lá no financeiro para pedir mais dinheiro se sempre que você vai lá ele diz, não, mais dinheiro ainda para o TI só consome dinheiro. Mas na verdade não é bem assim. A diferença é aonde efetivamente você está pondo o seu dinheiro para que você chegue nos resultados que você espera. E aí, pessoal, dando mais um passo nisso, o que a gente faz? A gente tem mostra ao cliente, isso é legal também, mostra ao cliente aquele do resultado final dos 6. Esse daqui? Não, dos 6 milhões, aquele legal que tem o TCO, aquele é bacana para mostrar também. Não, aqui nesse não tem. Tá. E aí, pessoal, só para a gente fechar, o que a linha verde, obviamente, representa, acho que está claro aí também, já é o modelo que a gente está aplicando junto aos clientes, tá? Esse modelo ele tem algumas vantagens, a linha é reta mesmo, tá? A linha é reta mesmo. Na verdade, ela não é reta, ela é uma reta, mas ela é decrescente, tá? Vai ter um porquê disso. O que acontece? A gente consegue mostrar para o cliente o seguinte, olha, no modelo que a gente trabalha, duas coisas acontecem. Uma delas... Oi? Uma delas... Opa, deixa eu só botar aqui. Uma delas, a gente traz a linha do cliente, o que seria o custo... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Duas coisas acontecem. A gente, no desenho que a gente mostra para o cliente, aí quando eu estou falando do desenho, estou falando desenho técnico agora, tá? Que obviamente se reflete no modelo financeiro. A gente consegue dizer para o cliente, olha, eu redesenhei a estrutura que você tem, eu trouxe para dentro dessa estrutura soluções e necessidades que você gostaria de ter e você não tem. Eu com isso ainda estou conseguindo te trazer dessa linha, né, que você hoje é uma linha totalmente sem nenhuma estrutura, para uma linha de custo financeiro linear. O que isso ajuda? E decrescente. E decrescente. O que isso ajuda? O financeiro adora, né? Porque o financeiro fala, poxa, a partir de agora eu tenho um custo linear, coisa que eu nunca tive, você tem um custo linear. E a gente consegue mostrar para eles mês a mês como isso pode acontecer, tá? Essa é uma das primeiras vantagens. Então eu não tenho mais aqueles picos de investimento e eu não tenho mais aqueles custos altos. Então essa linha verde, na verdade, ela está demonstrando duas coisas. Uma, a linearidade do desembolso do cliente para ter a solução. Porém, essa linha verde representa a quantidade de soluções ou tecnicamente falando, a necessidade de implementações que ele precisaria da linha vermelha, tá? Então, ou seja, eu estou entregando para ele o que ele deveria investir para ter na linha vermelha, na linha verde. Então, eu estou reduzindo para ele, só nesse número aqui que a gente está dando uma olhada, tá? Está pequenininho para mim aqui, mas deixa eu aumentar.
A gente está saindo, só para vocês terem uma ideia, eu estou entregando para ele o que para ele seria... 5.700? Não. Para ele seria 3 milhões e 700, tá? Para 1 milhão e 300. Para 913 que ele precisaria ter, tá? Que é a última linha, tá? Então, ou seja, com menos de R$1 milhão eu consigo entregar para ele aquilo que ele só conseguiria por 3 milhões e 700, tá? Quando eu mostro isso para o cliente fica louco, porque ele fala, não acredito, como é que vocês conseguem fazer isso? Claro que aí a gente entra na segunda etapa do processo, que é começar a mostrar isso para ele de uma maneira aberta, mas aí ele já está contratando o processo, tá? Mas a gente consegue mostrar para ele isso, dizendo para ele, olha, os custos que você tem hoje são custos, primeiro, o que ele tem ali é 1 milhão e 200, não atende à necessidade dele, tá? É o que ele tem hoje, esses são os custos dele, tá? São custos reais. Então, olha, no final de 10 anos eu tenho custo gasto nesse modelo aqui que a gente tem, nesse cliente, 1 milhão e 235 mil reais, mais ou menos, arredondando, tá? A gente consegue, com 913 mil reais, entregar para ele os 3 milhões e 700 que ele precisaria ter. De tecnologia a gente está falando, tá? Então, ou seja, é uma coisa extremamente interessante para o cliente. E isso abre portas, porque tecnicamente a gente valida com a equipe técnica fala, ok, tudo aquilo que eu gostaria de ter e não consigo ter, vocês conseguiram atender. Quando eu falo vocês, não sou eu necessariamente, Dr. IT, que consigo entregar 100% das soluções, tá? Mas na modelagem de entrega que a gente consegue fazer, ele consegue ter isso com custos muito mais baixos. E tem alguns porquês disso, tá? E aí financeiramente fica muito mais fácil, porque quando você vai lá no financeiro dizer para ele que eu estou tirando ele, não de 3.700, mas eu estou tirando ele de um custo hoje de 1.200, que ele não tem tecnologia para tocar a empresa e que está engargalado com todos os problemas dele, e eu vou fazer com que ele saia de 1.200 para 913 e vou dar para ele todas as soluções técnicas que ele precisa ter, é o que ele precisa ouvir, tá? Então isso é o que a gente tem feito, é isso que a gente tem trabalhado no mercado e é isso que o mercado vem consumindo junto com a gente. Você está com outro gráfico aí? Tem, esse daqui são os custos totais do ambiente. Então põe na tela aí para a gente dar uma olhada, só para a gente fechar já esse raciocínio, para ver ao longo prazo o quanto que isso representa de ganho para o cliente, tá? Quer compartilhar? Sim. O que é a nossa intenção, pessoal? Nossa intenção é, no sábado que vem, a gente vai fazer um outro webinário desse. Só que esse webinário do sábado que vem, ele é um webinário mais mão na massa, como eu comentei. A ideia é trabalhar passo a passo como a gente consegue entregar isso, para que vocês possam começar a absorver isso internamente e poder vocês mesmos aplicarem internamente nas empresas, tá? Que acho que é a coisa mais interessante. Esse gráfico que o Cristiano colocou aí, ele é um gráfico de valores acumulados, tá? Valores totais. Os valores acumulados. Então, são as mesmas linhas, né? A vermelha mostrando qual seria o maior custo do cliente. Esse é um outro case, na verdade, que os números são diferentes. Os números do cliente. Esse cliente em particular, já um pouco diferente do cliente anterior, ele tem os custos dele. Você vê que essa linha azul aí, eles têm os custos dele dentro daquilo que é o esperado. O que é o esperado? Que ele esteja entre o pior caso que ele tem e o melhor caso, terceirizando o máximo que ele consiga. Ou seja, ficar entre a linha vermelha, que é o pior caso, e a linha amarela, laranja aí, né, amarelinha, que é o melhor caso que ele consegue consumir no mercado dentro do modelo de comercialização que o mercado fornece. Esse cliente ele está dentro dessa expectativa, tá? Não é esse aí... Ah, tá, você não está mostrando isso, não. Ele está dentro dessa expectativa, ou seja, ele faz os investimentos que ele precisa fazer, ele tem os custos de manutenção que ele precisa ter, mas ele não tem a tecnologia, é um caso diferente, ou seja, ele tem custos altos dentro daquilo que se espera ter, ou seja, eu faço investimentos, eu faço a minha operação girar, mas eu não tenho a tecnologia que eu preciso ter. Esse caso, de novo, a gente conseguiu sair de 8 milhões que esse cliente teria de custo para 4 milhões, metade, 50% de redução de custo para ele, entregando aqueles 8 que ele deveria ter, tá? Então é uma coisa interessante. Mais uma vez também um outro número interessante. Esse cliente ele tem aí um custo médio de 690 mil reais. 120 por ano. Não, o dele atual, o azulzinho, hoje, 690 por ano ele tem de custos para operar o ambiente dele, tá? A gente estaria trazendo isso para 444.
Então, ou seja, a gente está reduzindo aí, talvez o que, 25% mais ou menos? É isso? É. Mais ou menos. Aqui dá uma média Não mensal chega. em torno de 40 e poucos mil reais, nem isso. Não chega nem a 40 mil reais a média mensal. Então, ou seja, quando você vai no financeiro e fala para ele, hoje os seus custos, e quem me deu os números foi o financeiro, tá? Então não fui eu que fui pegar o ele me deu o número dele. Hoje os seus custos estão girando em torno de 600 mil reais ano. E eu estou te entregando aquilo que você precisaria de 820 para fazer por 444. Então, ou seja, eu estou fazendo uma bela redução para ele do custo atual dele e do que deveria ser o custo dele para ele poder ter a tecnologia que ele precisa, tá? Então isso é bem legal para o lado dele. Ele colocou aqui, fora o que ele gasta, próximo de 1.200.000, tendo certeza que o TI dessa empresa passa a ter 3 milhões de gastos em 10 anos. Exatamente. Exatamente. Né? Qual é a mágica? Qual que é a mágica? Essa mágica, pessoal, a gente quer começar, na semana que vem a gente vai abrir qual que é essa mágica para vocês, tá? Que essa é a ideia. Hoje a ideia era mais a gente só bater esse primeiro papo, mostrar um pouco essas informações que a gente vem conseguindo. Na semana que vem a gente quer abrir realmente isso para vocês, e mais do que abrir isso, a gente quer pegar um case inteiro para mostrar para vocês como que é construído isso, tá? E aí, como eu estou falando construído, é desde o processo comercial, ou seja, o processo de coleta de dado disso, que é aquele processo que eu comentei de 7 dias, é extremamente rápido. Não que a gente precise de 7 dias para coletar os dados, mas é um tempo hábil para a nossa equipe técnica conseguir internamente avaliar esses dados do cliente, avaliar, tirar eventualmente alguma interação com o cliente dessas informações que foram passadas e aí gerar isso dentro de um modelo que a gente tem técnico e financeiro para poder gerar esses dados para ele, tá? Esse processo é um processinho que a gente vai discutir na semana que vem, abrindo isso daí. Então, pessoal, só para volta lá na tela nossa mesmo, só para a gente poder fechar aqui o seu webinar. Já estamos com 1 hora e pouco de conversa, 1 hora e 15. Então, assim, o que a gente queria com esse primeiro webinário? Primeiro, iniciar um bate-papo com vocês, dizer que sim, é possível fazer diferente daquilo que o mercado está ofertando, dizer que sim, é possível entregar mais tecnologia para o cliente com menos custo, dizer que sim, é possível fechar negócio com o cliente mais fácil, porque o cliente consegue enxergar o benefício não só técnico, mas o benefício financeiro. E conseguir iniciar esse papo com vocês de como que a gente está fazendo esse processo acontecer, tá? Como tudo na vida, isso é feito, como dizia um diretor financeiro amigo nosso, é tudo um processo, né? Nada nasceu da noite para o dia, a gente não acordou, tropeçou na cama e teve uma ideia. Isso são 16 anos de mercado só com a Dr. IT, trabalhando com segmentos diversos, né? Como a gente comentou aqui, empresas, desde pequenas empresas até empresas gigantescas, multinacionais gigantescas, e a gente conseguiu enxergar justamente esses problemas que a gente entendia como problema, principalmente na relação e no entendimento das necessidades, tá? Tem um item aqui que o Cristiano tinha colocado para conversar com a gente, que era, a gente brinca aqui, tá? Muito carinhosamente, que a gente fala que é o Enterprise Bullshit, tá? Que é justamente essa argumentação do mercado de que, olha, isso é o que vocês precisam ter, isso é o que funciona, como eu tenho o meu shopping center atrás de mim, o futuro vai ser assim, como eu tenho o meu shopping center atrás de mim, que é o meu data center, o que eu falo tem que ser uma verdade. E a gente viu que não tem que ser uma verdade, na verdade não é uma verdade, né? A gente trabalha com grandes data centers, a gente trabalha com grandes parceiros também, a gente vem discutindo isso com eles, só como, eu não vou citar o nome da empresa, mas há mais ou menos um mês atrás eu fui chamado para um café com uma dessas grandes empresas fornecedoras de tecnologia, uma das maiores empresas, tá, aqui no Brasil, fornecedora de tecnologia, e eu até estranhei, mas a conversa girou e no final a intenção deles era justamente saber como que a gente vinha conseguindo aplicar isso. Por que disso? A gente acabou nesse processo trabalhando com algumas empresas que são clientes desses grandes fornecedores de serviço, tá? E essas empresas, quando a gente mostrou esses estudos para eles, fizemos esses estudos, eles foram nesses fornecedores e falaram, olha, tem uma empresa aqui que está me entregando mais tecnologia do que você está me entregando, dentro às vezes da própria estrutura desse fornecedor, tá?
por um custo muito menor, entregando mais tecnologia. O que vocês podem fazer a respeito disso? Isso saltou aos olhos dele e a gente foi chamado para conversar, para falar, bom, o que vocês estão fazendo no mercado que vocês estão conseguindo entregar mais por um custo muito inferior. Obviamente, eu brincando falei para ele, se eu tiver que te falar, eu vou ter que te matar. Né? E ele riu com isso, porque eu não consegui, obviamente não ia conseguir falar isso para ele abrir. Porém, essa é uma realidade, pessoal. A gente tem feito isso no mercado, é isso que a gente quer passar para vocês na semana que vem detalhadamente, para que vocês possam começar a aplicar isso dentro das suas empresas. Se você é uma equipe interna, aplicar. Se você é um fornecedor, começar a ver que isso é possível aplicar nos seus clientes, tá? E que você consegue com isso ter um retorno muito mais interessante. E aí, só colocando uma coisa, o que é legal de toda essa solução é que ela é tanto boa para o cliente quanto para o prestador de serviço. Então, dentro de todo esse raciocínio, além da gente levar o benefício para o cliente final, a gente, como prestador de serviço, tem uma margem de ganho muito maior do que tinha antes. Isso é uma coisa também que a gente conseguiu enxergar nos resultados desses estudos e na aplicação dessa metodologia que a gente vai mostrar para vocês. É isso que eu ia comentar. 3 coisas acontecem e vocês vão conseguir fazer isso, tá, pessoal? 3 coisas acontecem. Uma delas, o cliente ter tecnicamente aquilo que ele precisa e vocês, como equipe interna ou fornecedor, conseguir entregar aquilo que o cliente quer, tá? Desenho técnico disso. A outra coisa, reduzir os custos para que você tenha essa tecnologia com custos menores. Também é uma coisa que faz parte desse tripé. E a terceira coisa é gerar resultados mais interessantes para quem está entregando o serviço. Vamos dizer que você seja um prestador de serviço. Você entrega mais para o cliente, reduz o custo do cliente e o seu ganho aumenta. Reduz o seu custo e aumenta o seu ganho. O seu ganho aumenta. Pensa que você vai estar levando para o seu cliente uma proposta mais barata do que você faz hoje, tendo um custo inferior ao que você tem hoje. Sim. Com uma margem de lucro maior do que você tem hoje. Tá? E também com paz, que é muito importante. E se você é uma equipe interna, é quem está o contratante disso, né, quem vai validar isso e vai ver, também as 3 coisas acontecem. Você consegue reduzir custo para a empresa que você representa, você consegue entregar a tecnologia que você precisa para trabalhar, não é o cara do financeiro que precisa, é você que precisa para trabalhar, tá? Porque você que tem que entregar o resultado, mas o financeiro está lá para poder também ser beneficiário disso, e você consegue justificar sobra de dinheiro dentro da empresa. Porque se você tem custos hoje na empresa, que mudando isso você consegue reduzir esses custos, sobra dinheiro. Esse dinheiro sobra para quê? Para reinvestimentos na própria área, em tecnologia, melhorar ou contratar a equipe, ou melhorar salarialmente a equipe, porque agora você mostrou, olha, eu estou sobrando dinheiro na empresa, ou a empresa utilizar de uma maneira para gerar mais ganhos, que foi o que eu comentei no começo. A área de TI não é responsável por gerar novos negócios para a empresa, gerar ganhos para a empresa, mas ela pode contribuir. Contribuir como? Entregando mais por menos, né, e conseguindo, com essa diferença, falar para a empresa, este ano ou esses próximos anos, dentro do meu planejamento de tecnologia, eu vou reduzir X milhões para vocês, portanto, eu estou contribuindo para a empresa. Como que esses X milhões se reverte em novas tecnologias, investimento na área comercial, investimento em marketing, ou seja, retorno para a empresa de uma maneira que ela consiga ter benefícios também com o apoio do TI. Se você extrapolar isso para as outras áreas, idem, acontece do mesmo jeito, mas no TI isso é extremamente possível, tá? Então, pessoal, eu estou vendo que aqui a gente tem algumas coisas. Vamos fazer o seguinte, a gente não quer estender muito mais para não ficar muito longo do que já está, a gente já está quase aí 20 para as 11. Então eu queria que se vocês pudessem fazer o seguinte, se vocês, estou vendo que tem algumas pessoas aqui colocando no chat, se vocês quiserem colocar aqui algumas perguntas, a gente pega aqui 5 minutos para responder algumas perguntas para poder ser um pouco mais direto de dúvidas que vocês tenham, curiosidades que vocês tenham, a gente está aqui para responder para vocês, tá? Podemos prestar serviço com um sorriso no rosto? Sim, pode. Mais? Sim. Pensa que a gente também ficou com um sorriso no rosto quando a gente conseguiu chegar nessa solução. Totalmente possível. E uma das coisas que a gente realmente enxergou nisso foi uma capacidade maior da gente ganhar dinheiro naquele modelo. Tá? Exatamente. Quer dizer, nesse modelo, né? Exatamente. Então, sim.
com paz, com noites de sono, fins de semana na praia, sem essa coisa de ficar trabalhando mais de madrugada todo fim de semana, enquanto todo mundo está na praia. Isso foi uma premissa do projeto. Uma coisa legal, pessoal, assim, todo o trabalho que foi feito para se chegar a isso, como o Cristiano comentou agora há pouco, foi feito prévio. Foi feito um trabalho para que isso possa se chegar no momento de você entregar isso para o cliente e poder, como o Cristiano falou, ir para a praia e tá acontecendo a coisa lá dentro do cliente com tranquilidade, tá? Então é um pouco disso também, tá? Tem mais alguma pergunta, pessoal, que vocês gostariam de colocar? A gente vai aqui conversando. Fica à vontade, gente. A gente está com um delayzinho, então a gente está esperando um pouco a resposta de vocês aqui. Um pouquinho a resposta de vocês. Então a gente já Se alguém tiver mais alguma questão, pode colocar aí. Fica à vontade. Agora que está chegando lá o som. Não, o Wilson está perguntando não. se são soluções open source. Não, Wilson, até para falar para você, esse processo é um processo de uma parceria também, tá? É uma coisa que a gente não comentou. Algumas parcerias. Algumas, Então, só para você ter uma ideia, respondendo um pouco isso para você da questão do open source, tá? Empresas envolvidas nesse processo diretamente para que a gente possa também dar esse resultado, e a gente vai entrar nesse assunto no webinário que vem. Essa é uma parceria, o desenho disso, a validação dessa solução, o desenho financeiro disso, o conceito disso a gente desenvolveu, tá? Mas para que a gente pudesse entregar tudo isso para o cliente e dar esses resultados para o cliente, a gente não podia entregar nada que não fosse dentro do que é esperado, tá? Eu não posso ir no cliente e dizer que vou reduzir o custo dele, eliminando a solução que ele tem, fazendo com que ele deixe de pagar aquilo que ele precisa, ou entregando algo free para ele para que ele possa reduzir. Não pode ser assim, tá? A gente está falando aqui em empresas que são empresas que ou vivem de tecnologia ou precisam da tecnologia para viver. E como provedor de serviço ou empresa, se eu fosse um funcionário da empresa, fosse um gestor da empresa, eu não buscaria nada open source que pudesse estar dentro da minha produção, tá? Só colocar um porém, o que a gente em virtude da necessidade dos clientes e também de onde a gente veio, a questão do open source ela é ótima no que diz respeito a você tirar o dinheiro do bolso naquela hora que você está pondo a solução em pé. Mas a gente viu que independente desse custo zero, vamos dizer, do open source, o grande problema é o que? O open source ninguém é responsável, só você. Tem muitas soluções open source que basicamente você não tem como ter um contrato onde aquele fornecedor te garante que caso você tenha um problema, caso você tenha uma parada, alguma coisa, você vai ter um time de suporte para resolver isso para você. O problema do open source é que o open source ele é muito bom para quem não busca absorver, para quem não busca a responsabilidade do fornecedor para com você que é o consumidor. Então o open source, dentro do nosso entendimento, sim, eventualmente uma coisa ou outra você vai poder aplicar open source, sim, mas o fato você vai poder aplicar isso em lugares que não são vitais para a sua empresa. Então vamos usar uma questão simples de um software, um ERP, por exemplo, onde você foi lá, pegou um open source e trouxe para dentro da sua empresa e implementou no seu on-premise, ou mesmo em cloud, tá? A partir do momento que isso daí está dentro do seu ambiente, a responsabilidade é sua. No dia que isso parar, é você que vai ter que correr atrás. Quem vai ter que dar a resposta é você. E cada momento que esse ambiente estiver parado, é custo para a sua empresa. Então o que a gente imagina é o quê? Se você quer ter uma solução robusta, algo confiável, algo que vai te dar a condição de você perpetuar a solução que você está trazendo para dentro da empresa, você tem que, antes de mais nada, garantir que você vai ter uma grande empresa por trás para te dar todo esse suporte, tá? Então, eventualmente você vai poder substituir uma coisa ou outra por uma solução open source, mas eu tenho que ser bem sincero para você. Essa solução open source dificilmente vai conseguir chegar nos mesmos resultados. E um dos resultados que a gente busca é trazer para dentro dos clientes o que a gente conseguiu entregar nos nossos clientes, que foi 100% de disponibilidade no horário comercial. Então, no horário contratado. Uma coisa que a gente carrega com muito esmero aí nesses anos todos e dá orgulho para a gente da Dr. IT, é que nunca um usuário nosso, um cliente nosso, teve um problema
dentro do horário de trabalho que não tivesse sido mapeado, que não tivesse um processo alicerçado para responder a essa necessidade e que esse problema fosse resolvido no menor tempo possível. E uma das coisas que conseguiu trazer esse nível de resultado foi realmente a gente não ter aplicado soluções open source dentro desses clientes. Tá? Então, só para a gente fechar essa questão do open source aí, e já entra na questão aqui também do compliance, né, que vocês estão comentando. Modelo de projeto ou compliance, ou mexe no compliance. A gente, voltando aqui, a gente são 5 empresas envolvidas e a gente vai falar sobre isso também no próximo webinário. A gente está falando Microsoft, a gente está falando Dell, a gente está falando Vim, a gente está falando AIG, seguradora, tá? E a gente está falando Dr. IT. Essas 5 empresas envolvidas conseguem juntas, né, entregar para o cliente um ambiente, esse resultado, mas toda uma infraestrutura dentro de compliance, dentro de normas, dentro de regras, totalmente nada nessa modelagem. Claro, como o Cristiano comentou, algumas coisas sim podem ser avaliadas na questão do open source para um ou outro ponto, mas nada disso que a gente está falando aqui nesse primeiro momento é open source, tá? Tudo isso daqui são empresas que estão fornecendo algum tipo de produto, mais do que isso, se responsabilizando por aquela entrega, tá? E dando benefícios para o cliente. O modelo é técnico ou de projeto, ou mexe no compliance. Aqui, o modelo é técnico, é um modelo técnico estabelecido e robusto. Você sim vai aplicar isso como um projeto, começo, meio e fim, só que o fim é nunca mais. Então, tipo assim, basicamente é um projeto que vai reformular toda a sua infraestrutura de TI para um novo modelo, que não é um modelo que vem sendo aplicado no mercado, tá? Visto esses estudos que a gente fez nesses 2 anos, e basicamente a gente não encontrou nenhuma outra empresa que hoje, tá? E falando grandes players, tá? Que hoje esteja pensando em entregando algo parecido. Que esteja pensando em entregando algo parecido, tá? A gente está falando de níveis de performance muito mais altos do que você encontra hoje no mercado, com custos muito inferiores ao que você tem hoje, tá? Sim, no compliance, e efetivamente não vai mexer no seu compliance, tá? O que esse projeto vai criar o que esse modelo vai te ajudar, se é que eu posso colocar isso numa frase um pouco mais específica para a questão. O que esse modelo vai te ajudar é justamente manter suas coisas dentro de compliance, justamente a não ter mais tanta dor de cabeça na hora de você ter que agregar uma regra, agregar um processo, agregar uma normativa, alguma coisa assim. Como a própria LGPD, que vamos dizer assim, muita gente já está falando, mas o caso do brasileiro, o perfil do brasileiro vai fazer com que, já que a lei vai entrar em 22 de agosto do ano que vem, dia 20 a gente marca uma reunião, né? Sabe, tem muito disso brasileiro. A gente, inclusive, já está trabalhando internamente com uma série de coisas de LGPD, justamente para garantir que esse desenho também inclua as questões de LGPD lá dentro e dentro dos contratos, inclusive, tá? Maravilha. Pessoal, acho que suporte dos ABICs, isso. Azure, sim, também envolve Azure. Azure é uma parte desse projeto. Sim. Mas ele não é o core do projeto, tá? Para ser bem claro para você, o Azure ele é como se fosse um puxado desse projeto para entregar para você algumas coisas que eventualmente você vai precisar, tá? Acho que é isso, né? Paulo Célio, muito obrigado. Fico feliz de saber que a gente está podendo agregar alguma coisa aí com vocês, tá? O Cláudio também aqui falando, agradecendo e tal. Pessoal, acho que é isso. A gente queria iniciar esse papo com vocês. A gente tem esse encontro marcado na semana que vem, o mesmo horário. Na semana que vem é um pouco diferente. A nossa intenção é abrir para vocês esse passo a passo de como a gente está fazendo isso. Então conto com a presença de vocês aí na semana que vem. Vai ser no dia 2 de novembro, né? Porque a gente já vai virar o mês, às 21h12 de novo, que a gente vai iniciar.
Espero que a gente consiga até lá resolver esse problema do áudio. Não, desse nós vamos, delay. nós vamos. E aí a gente inicia então esse papo mostrando esses estudos, a forma como que a gente vai conseguir chegar nesses números, e a gente espera que a gente consiga contribuir para vocês, consiga trocar essa figurinha. Enfim, acho que é isso, tá? Agradecer mais uma vez a vocês aqui que ficaram até esse horário, num sábado. Espero que tenha Quem sido... é de TI... mas de qualquer maneira é uma dedicação, né, de tempo Com também para certeza. isso. Então, pessoal, legal, obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar então esse webinar Por agora, aqui. para a gente poder descansar e para curtir nosso final de semana também, tá bom? Forte abraço para vocês. Obrigado, pessoal. A gente se fala na semana que vem. Valeu pela presença. Semana que vem espero poder contribuir mais com vocês nesse webinar. Durante a semana a gente vai encaminhar um e-mailzinho aí, novamente, fazendo uma lembrança para o próximo webinar, e voltamos a nos encontrar então no dia 2, às 21h12. Se vocês tiverem mais questões, pode colocar embaixo do vídeo, dá um likezinho, compartilha, fica à vontade. Maravilha. Obrigado então. Obrigado, pessoal. Até a próxima.